Recente, num cliente, uma enfermeira trocou o plantão com outra. O paciente foi fazer uma rinoplastia. Saudável. O paciente que vai para a plástica não é saudável? Ele não tem que sair de lá excelente? Ela passou uma sonda, insuflou o balonete no canal uretral e ele teve uma lesão muito grave de uretra. Então, assim, quem acessa muito o paciente, a enfermagem acessa muito o paciente, né? Nós não colocamos todos os dispositivos invasivos nesse paciente, mas a gente coloca boa parte, os acessos periféricos, né? O PIC, a gente coloca a sonda vesical, nasointeral, etc, né? Então, assim, ó, quantas vezes eu vi a gente passar a sonda nasoentérica e o enfermeiro muito na confiança não pede o raio-x e vai dieta para o pulmão do paciente, né? Quantas vezes a gente, como técnico de enfermagem, está na confiança de que aquela já fez o raio-x, já está rodando aquela dieta, sei quantos dias, está ok, mas o paciente movimentou, saiu, mudou de lugar, e quantas vezes a gente não causa evento nesse paciente por botar a dieta lá e não testar aquela sonda, né, gente? Quando o paciente está com um dispositivo invasivo, aquele dispositivo ele já vai ser colonizado. Então, assim, a chance dele ter uma infecção, ela já é gigante. Então, se a gente não tem os mínimos do cuidado, mas é isso. O técnico, o enfermeiro está sempre com pressa. Então, é por isso que eu falo que a gente vai chegando e vai abrindo espaço, assim, para colocar todo mundo para sentar, discutir, pegar os eventos. E quem quer contar? Ó, a enfermeira. O paciente ali broncoaspirou porque eu não testei a sonda. Quem que fala? Quem que fala? A gente quer só culpar o outro ou, no máximo, a gente quer tampar o buraco, né? Tipo assim, ops, ninguém viu. Eu dei um plantão na clínica pediátrica uma vez, numa UTI pediátrica uma vez para nunca mais. Era uma emergência, era a UTI de Santa Maria, pediátrica. Eu estava de plantão, a gente tem essa história na Secretaria de Saúde de pegar a hora extra, né? E fui lá, o pessoal falou assim, não, os pacientes são crônicos, tá tudo certo. E eu daí, beleza, um paciente tinha saído, uns bebezinhos, né? Ele tinha uma má formação que ele tinha que ficar de touquinha, um menino assim, maiorzinho. Ele estava na PED, ele já não era de NEL mais, tinha ido para PED. O paciente, ele começou a passar um pique nele e ele começou a descompensar. E aí eu cheguei, né, e aí você é a enfermeira do plantão, deixa eu te falar, o médico falou para você fazer uma coisa, você vai correr para quem? Se você que é o enfermeiro que está no plantão, é você que resolve. Então, falaram para mim, tava eu, a médica, tinha a técnica e tudo, enfermeira, aspira 2. Aí, pra mim, que era a minha primeira vez de plantão, nervosa, numa emergência, fala pra mim, aspira 2 de tal medicação, nem lembro qual era a medicação. Aspirei 2 ml, gente. O paciente quase parou. O paciente quase parou. Por minha causa, por causa do tanto de medicação que eu fiz. Eu ao invés de ajudar, eu quase causei um dano muito maior. Nunca mais. Eu falei assim, a minha cabeça é configurada para adulto. Eu não tenho mindset para mexer com menino. Por quê? Porque é tudo muito diferente, né? É tudo pequenininho, tudo menor. Eu já sou muito grande. Ao meu tamanho, dos meus braços. Não tem jeito de mexer com menino. Então eu falei, cara, nunca mais eu volto aqui, porque o risco de eu causar evento adverso para essas crianças aqui é muito grande. Então, considerando que muitos eventos adversos são evitáveis, a adoção de medidas preventivas voltada para essa redução, nessa probabilidade de ocorrência, pode evitar sofrimento desnecessário, economizar recursos, salvar vidas, né? Paciente que está na UTI, por exemplo, se eu não me engano, o valor de um paciente que tem uma infecção primária de corrente sanguínea dá em média, assim, 80 mil reais, assim. O gasto, né? Hoje a gente ainda não estuda muito o gasto de um evento adverso. Só que o que está acontecendo? Eu fui numa reunião da Associação dos Hospitais aqui de Brasília e os convênios estão parando as contas. Por quê? A conta vai para quem? Por exemplo, um profissional de saúde faz um evento adverso, por exemplo. Não higienizou a mão, teve infecção. Aí é muito difícil você provar, né? Que não higienizou a mão, não higienizou o hub, fez alguma coisa, causou infecção primária corrente sanguínea, aquele paciente quando eu tenho muito mais tempo, piorou, às vezes teve que voltar para ventilação mecânica, aí raio-x, droga vasoativa, e problema, e o paciente quase morre, e antibiótico caro para você resolver aquilo dali.
Quem vai pagar a conta? O convênio já não quer mais pagar a conta, né? Fora do Brasil isso já acontece, infecção eles já não pagam, né? Então chegou um momento que ficou tão oneroso o processo de saúde que a gente transformou em doença que os convênios já não estão querendo mais pagar as contas, né? Então a discussão nessa reunião era sobre os hospitais, como você justifica os eventos, né? Para que você consiga delimitar um valor ali dentro e a instituição não ficar no prejuízo, né? Então, assim, estudos epidemiológicos em países desenvolvidos estima que a ocorrência de evento adverso é de 4 a 16% dos pacientes hospitalizados, o que sensibilizou esse sistema de saúde do mundo como um todo, né? Então, os cuidados de saúde cada vez mais complexos, com demanda ascendente, eleva o potencial para a ocorrência de incidentes, erros ou falhas. Então, por exemplo, por que para trabalhar na nefrologia você tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Porque aquela máquina ali, ela é quase que um carro, né, gente? Para você manusear, vocês já viram? Assim, eu quando comecei a trabalhar com diálise, a hora que você entra naquele mundo e entende ali, né? O paciente vai tirar o sangue dele todinho de dentro dele, passar por uma máquina e voltar para ele de novo. Vocês têm noção? Quando eu trabalhava na vigilância, eu fui acompanhar um auditor para fazer uma visita, como eu tinha experiência em UTI, tinha um paciente que tinha ido a óbito porque os técnicos de enfermagem estavam desligando o alarme. Então era o quarto de isolamento. Já viu o quarto de isolamento? Quem quer ficar no isolamento? Cuidando do paciente de isolamento? Ninguém. Aí o que acontece? O povo já evita o quarto de isolamento, desliga o alarme. Então, assim, enfermeiro que pega alarme desligado, que técnico desligou, é advertência, gente. Não pode. Por quê? Porque você está deixando... é chato o barulho, então arruma o parâmetro como que tem que ser, né? Então, assim, dentro de uma UTI você desligar, aí isso que acontece, óbito, né? Então, isso é o quê? Negligência, imprudência, imperícia, né? Então vai muito além. Por quê? Porque a gente está cansado, está acomodado, ninguém aguenta um plantão noturno, você quer silêncio para você tirar o cochilo ali, né? Enquanto você está no repouso. Então a nossa situação, ela perpassa por isso tudo, né? Então, diante desses avanços tecnológicos, dessa diversidade de sistema de processos organizacionais que envolve esse contexto da prestação de cuidado de saúde, a gente observa na última década o interesse crescente por parte de pesquisadores, investigadores e profissionais. Por quê? Porque começou a ficar muito caro, os pacientes começaram a morrer, a gente começou a ter tanto problema que aí começou todo esse movimento mundial, né? Nessa qualidade, na melhoria da qualidade desse cuidado que a gente presta, né? Pode passar. Então, a gente tem, assim, esse é um divisor de águas, né? Do Instituto of Medicine, errar é humano, né? Em 1997, os Estados Unidos publicou esse artigo e acrescentou essa preocupação por uma das 6 dimensões da qualidade, a segurança do paciente. Então, a gente enfatiza a necessidade do fortalecimento de uma cultura de segurança nos termos organizacionais como medida fundamental ao processo de melhoria do paciente nesse contexto hospitalar contemporâneo. A gente tem tanta tecnologia inserida, né? Pode passar. Então, essa publicação, ela conquistou notoriedade diante desse cenário que foi apresentado, né? Governos, organizações internacionais se mobilizaram nesse sentido de conquistar essa segurança na assistência. Então, iniciaram-se trabalhos para apoiar as estratégias nacionais e internacionais para prevenção e mitigação de falhas. Então, assim, imagina, isso em 1999, né? Que teve a publicação, onde foi constatado que muitas pessoas morriam por causa do nosso processo assistencial. Então, trazendo isso para o âmbito do Brasil, então a gente teve toda essa movimentação internacional e aqui no Brasil, de 99 para 2004, né? Então, o Brasil é um dos países que compõe a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, 2004. E aí a OMS, ela pressiona, né? Quando eu trabalhava na vigilância sanitária, por exemplo, a Anvisa, né? Então, não sei se vocês sabem a diferença. O pessoal confunde muito. A gente tem a Visa DF, Visa Santa Catarina, vocês nunca mais vão esquecer. Visa São Paulo. Então, a gente tem a vigilância sanitária local. E a gente tem a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, do Brasil. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a OMS pressiona a Anvisa para criar, né, legislações para que ditem como deve minimamente funcionar o serviço, a gente tem a Vigilância Sanitária que é responsável por verificar o cumprimento, se o pessoal está cumprindo o que a Anvisa falou ou não. Muita gente fala assim, a Anvisa veio aqui.
Eu falo, Anvisa não vai, não. A Anvisa, ela faz as RDCs, faz, né? O Distrito Federal, por exemplo, a gente tem algumas instruções normativas de relevância para a segurança do paciente, do meu ponto de vista. Um médico, alguém, um dono que quer fazer um centro cirúrgico ambulatorial, ele não segue só a RDC 50, ele tem a instrução normativa número 17 do Distrito Federal. Então, lá tem outros pontos de apoio que na 50 ele poderia, tipo assim, ele não precisaria não ter de ambientes, mas ele é obrigatório aqui no Distrito Federal. Se for em São Paulo, não, mas aqui é. Então, a gente tem uma vigilância sanitária que monitora. Então, a vigilância ela fiscaliza, né? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela dita quais são as normas, né? Não que as locais também não possam fazer. Então, o principal propósito dessa aliança é instituir medidas que aumentem a segurança do paciente e a qualidade do serviço de saúde, fomentando pelo comprometimento político. Então, por exemplo, a Anvisa acabou de fazer recente agora, a gente tem um plano nacional de segurança do paciente, que é o nosso guarda-chuva que a gente segue, né, para fazer o nosso plano local e para fazer o plano de cada instituição. Então, a segurança do paciente, então as primeiras iniciativas foi voltada para a Rede Sentinela em 2002, né? Então, com a criação da Rede Sentinela, a Rede Brasileira de Hospitais Sentinelas, então, era um grupo de hospitais. Essa rede foi desenvolvida com a finalidade de notificar queixas técnicas e eventos adversos relacionados a produtos para a saúde, e foi desenvolvido o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária denominado Notivisa. O Notivisa é um rolê, né, gente? Para quem já trabalhou com Notivisa. Diz que eles estão melhorando o Notivisa aí. Então, assim, para vocês, a notificação ela é obrigatória para o órgão regulador. Por quê? A Anvisa, ela usa das notificações para ver quais são os eventos adversos que estão mais acontecendo para ela fazer as normas. Então, se a gente esconde para tudo debaixo do tapete, aí vira, sabe o ciclo? A gente esconde debaixo do tapete, não conta. Tem medo que a Anvisa venha e te notifique. Por causa disso, a Anvisa não sabe o que está acontecendo nas instituições e aí ela não faz as normas, né? Então, ou ela faz muito pouco. E aí? A gente... Só para perguntar, eu sou da oncologia, então nós tínhamos um serviço de saúde. Todas as vezes que eu aplicava determinada medicação, o paciente apresentou. Notifiquei o farmacêutico uma vez, duas para Qual era a responsabilidade dele? Notificar? Ok, um dia eu cansei, eu peguei e fui olhar. Não tinha nenhuma notificação do evento adverso de uma quimioterapia. Aí eu cheguei e falei, olha, tem alguma coisa errada, porque não é possível que uma clínica com 10 anos de oncologia não tem nenhum evento. Eu falei assim, eu te sinalizei 4 pacientes. Será que não é o lote? Será que você não pode verificar? Porque às vezes pode ser do lote, a contaminação, alguma água bacteriostática que estava com algum problema que você usou, e a gente resolve o problema. Eu saí da clínica e o problema não foi resolvido, porque ele não queria ter o trabalho de entrar, de notificar, com medo de represália. E podia ser só alguma coisa ali que estava... Pode ser um lote, a gente precisa. Não, fala, vamos ajudar. E aí quem sofre é o paciente. Aí a gente faz o que nesses casos, gente? Escândalo. Deixa eu só terminar aqui. Porque aí, nesse caso, por exemplo, você mesmo pode notificar, eu vou falar sobre isso. Ou como cidadão. Cidadão não é o caso porque você estava lá dentro. Eu entendo que a tecnovigilância, né, essa parte, a gente deixa para o farmacêutico, né? Mas assim, acionar alguém maior. Só que aí é isso, alguém maior também tem medo. É bem desafiador. E aí é por isso que a gente tem que trazer essas culturas, né? Pode falar. Assim, se a notificação, por exemplo, eu acompanhei no hospital na Ceilândia, ela teve um problema lá. E aí eu acho que era algo notificado. Se o hospital da Ceilândia tivesse notificado, eu que não sou da instituição, consigo acompanhar, ter alguma informação a respeito da notificação? Não. Mas você pode entrar em contato com o núcleo de segurança do paciente para ele te colocar a par. Por quê? Porque o paciente houve um evento lá e o paciente foi para o seu hospital. Ela foi para a cesariana, na hora da anestesia não pegou nenhuma das duas rádios, né, que está de E aí fez a geral. Certo. E aí, depois que acabou o parto, eu fui conversar com uma das disciplinas que estava na sala e ela soltou para mim que achava que o problema era o lote da anestesia, porque estava acontecendo com outras pacientes, não era a primeira vez. Sim.
E aí eu perguntei se estava sendo notificado, porque era um caso de notificação, né? Notivise, não sei se é notivise. Vigipós, Tecnovigilância, Vigimed, E aí eu que o Vigimed é novo, ela não relativamente. Ela não me responder se já tinha sido notificado ou não, mas aí eu fiquei com essa dúvida por quê? Depois eu não consegui acompanhar a minha irmã, né? A anestesista passou para conversar, só que conversou com a minha mãe. E ela não estava ciente do caso, então eu não tive nenhum retorno depois. E aí eu fiquei com essa dúvida, porque eu acho que pra gente que é diferente... Nesse caso... Isso. E nesse caso pode ser que eles não notifiquem e aí eu te sugiro você notificar como cidadão. E tem uma questão, né? Nós entramos em outra questão. É importante você notificar o núcleo de segurança, porque pode não ser também da medicação. O próprio médico é o mesmo? Isso, a técnica que ele está usando ainda tem isso. O núcleo de segurança, ele vai justamente mapear quais são as possibilidades de erro para poder, não, peraí, isso aqui foi da técnica médica, como eu tive um problema no hospital de plástica na cidade, porque todas as técnicas que aquela mesma médica fazia, teve vento diverso. Então é a médica. Então essa não é a médica, essa daqui é a anestesia, e aí você vai mitigando o que pode ser. Isso aí, e o levantamento das causas. Então, notificar só da medicação. Eu sabia que algo estava errado, mas o problema era pontual ali. Isso. Não era a manipulação do técnico, porque outros pacientes, de 10, 4, a manipulação era a mesma, a medicação era diluída. Enfim, não era esse erro. E aí tem que a gente tomar muito cuidado. Mas quando é notificado, sempre que alguém da instituição te liga para saber a história, né, viu? Saber fazer a investigação. Então, assim, nesse caso, você, como foi parte da história, você pode notificar como cidadã, né? E aí, quando cai como cidadã, a própria vigilância sanitária cai para eles lá, eles vão mandar para o hospital, investiga. Aí o núcleo de segurança do paciente fica ciente e vai fazer, porque você não vai voltar no hospital, né? Pode ser que o pessoal do setor, é assim mesmo, porque é isso, né? Quantas vezes acontece a mesma coisa, várias vezes aí você olha e fala, nossa, o que aconteceu com essa paciente de novo? O que será, hein? Mas quem que senta a bunda na cadeira e vai fazer uma notificação pro núcleo? Às vezes o núcleo desse hospital não está nem sabendo o que está acontecendo dentro do CO, né? O núcleo que monitora o hospital inteiro. Então é por isso, assim, que a gente começa esse processo de trazer essa conscientização para os profissionais de saúde antes mesmo dele chegar na instituição. Porque, assim, quando acontece e chega nesse caso... essa menina que estava qualquer um daquela sala tem que sentar lá, pegar o link e notificar para o núcleo de segurança do paciente local, para ele fazer toda a investigação, ver o que é para notificar a vigilância sanitária, sabe? A Anvisa, no Notivisa. Então, só que aí é isso, a gente tem um esforço. Você chega dentro de uma instituição e fala assim, quanta gente não fica na peleja, né? Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, você implora. Pelo amor de Deus, isso aí que você está vendo que está errado, faz uma notificação pra gente, porque senão o núcleo não tem como investigar, não tem como saber se é a técnica do médico, porque é isso. Você vai juntando um monte de casos, né? Eu falo muito isso. Tá acontecendo isso. Tá. Não tô sabendo, não chegou nenhuma notificação. Não sei o quê. Não tá. Deixa eu te falar. Se você não tá notificando, não tá acontecendo nada. E aí a vigilância sanitária chega na sua instituição para fazer uma visita. Aí ela fala assim, escutei ela falando assim num cliente, então você não tem nenhum evento aqui? Não, então você é perfeito. Todo mundo que trabalha aqui é perfeito. Você não tem problema com nada. Então vocês são perfeitos, que é isso, né? É isso. O que está no 0, sem nada, você tem que estar atento. O que está no 100 também. 100%, está tudo ótimo. Não está. Sempre tem alguma coisa top. Deixa eu te falar, não tá. Então, assim, o pessoal fala pra mim assim, tem núcleo de segurança do paciente implementado. Eu falo assim, tem. Porque é desafiador demais você conseguir fazer. Você pode até ter núcleo no papel, que é o que acontece. Você tem no papel, você tem todos os protocolos escritos. Eu estou num cliente que me chamou. Eu trabalho com interdição também, né? Desinterdito, clínica. Então a vigilância vai lá e fecha a porta. Porque quando ela entende que você não está notificando evento adverso, que você... e aí ela percebe que seus processos ali do seu material estéreo está inseguro, que está tudo inseguro, que os profissionais perguntam assim, você faz notificação? Quê? Gente, os profissionais você pergunta, eles não sabem do que se trata. Cadê o link? Me mostra, né? Eu faço assim, quando eu estou implementando a segurança do paciente, eu falo com o gestor, aí depois eu vou na área e falo assim, e aí, me mostra aí onde que está o link? Aí a pessoa vai caçar.
Aí eu falo assim, ela, eu não sei disso não. Eu falo assim, você trabalha aqui tem quanto tempo no hospital? Já tem núcleo de segurança do paciente implementado há 5 anos. Tem 21. Eu falei assim, você nunca participou de nenhum treinamento? E aí é assim, além de tudo, a CCH e segurança do paciente ainda fica mentirosa, porque você vai lá, treina, você tem a lista da pessoa que ela assina, mas não pegou. Então, assim, não pegou. Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Você vai lá na ponta e tem que perguntar pro técnico, depois de uns dias, entendeu? CCH treinador. Deixa eu te falar, você ficou sabendo do link que foi implementado? Eu faço desse jeito, você ficou sabendo do link? Porque é do jeito que a vigilância faz, né? Então, assim, e eu já trabalhei em hospital acreditado, era da CCH o quê, né? O cão chupando manga, né, gente? E aí, assim, se você quer ser amado, não trabalhe na CCH nem no núcleo de segurança do paciente, tá? Quer ser amado, tem que mudar. Se você quer, porque as pessoas vão te detestar. Por quê? Porque quem CCH e NSP é fiscalizador, né? Você quer ser amado, muda, vai para assistência. Não tem perfil, entendeu? Então, assim, se importa muito com a opinião dos outros, o que o povo pensa, né? Eu falo assim, eu quando começo numa instituição, eu tenho muitas retaliações dentro das instituições, né? Já aviso pro meu cliente, deixa eu te falar, no começo, é só no começo. O povo vai falar muito mal de mim aí, viu? Por quê? Porque, assim, eu não tô pra agradar, né? Porque, assim, se eu tiver pra agradar, pensar o que todo mundo, eu vou ficar pensando, eu não vou falar a verdade, eu não vou ser honesta e não vou desenvolver o meu trabalho com excelência, né? Porque se eu tiver que falar o que você precisa ouvir, e vocês que estão aqui entendendo sobre segurança do paciente, vocês vão precisar ter essa postura, né?